E você tem uma política de esquerda, geralmente a maior parte da esquerda se alinha com a morte desses seres humanos. Indefesos, que não podem se defender, você defende, você diz que é um cara que é contra a exploração, é contra a violência do mais vulnerável. Eu queria saber sua opinião sobre aborto. Se é a favor ou não do genocídio moderno praticado pelo aborto. Sobre essa questão, eu sou totalmente favorável ao aborto, não tem genocídio algum, as pessoas não nasceram, como ele disse, a pessoa ainda não existe. Somente em base a uma premissa religiosa, a pessoa pode lidar com isso, né? São pessoas que ainda não existem, não nasceram, então sou absolutamente favorável, não tem nenhum problema com relação a isso, sempre disse isso de maneira absolutamente clara, que deve existir aborto, inclusive não só legalizado, mas inclusive provido pelo Estado, entendeu? De maneira gratuita, para que as mulheres possam ter acesso e não gerar vários outros problemas sociais, por uma questão moral, gera tantos problemas na sociedade. Então, com relação a isso, não tem nenhum problema de dizer. Essa sempre foi a minha posição, de maneira clara, transparente e direta. E ele acabou de defender aqui um genocídio de bebês inocentes. Ele usou como critério o nascimento. Então, se antes de nascer significa que não é um ser humano com direitos, você acabou de defender isso. Um bebê assim, totalmente formado, igual esse aqui. Ele disse que ele não é um ser humano desenvolvido o suficiente, que ele não pode ter os seus direitos garantidos e que ele pode ser morto. Então a mulher foi irresponsável, teve relações sexuais irresponsáveis, ela vai lá e mata pra se livrar do problema. Da mesma forma que vocês matam as pessoas pra se livrar do problema durante as revoluções comunistas. Isso mostra quem é você de fato. Você é um homem sem apego pela vida, que em nome da ideologia sacrifica vidas. Vidas humanas, vidas inocentes. O defensor do fraco, do pobre, olha só, do oprimido. Mas uma vida que não pode se defender, que não tem como falar, que não tem como se expressar, que tá indefesa, oprimida pelo mais forte, ela pode ser descartada em nome do egoísmo. Que você diz criticar o capitalismo. Então, o egoísmo do capitalismo é ruim. Agora, o egoísmo na hora de matar um bebê não é. É necessário. É necessário por quê? Porque meus anseios estão acima da vida. Assim como em uma revolução socialista, os seus anseios estão acima da vida. Fala, o trotskismo criticou a revolução. Coisa nenhuma, criticou quando perderam poder. Porque pra vocês o que vale é o poder, o que vale não são os fatos. As pessoas pra vocês são meios para um fim de uma revolução utópica. Da mesma forma que um bebê, pra vocês é meio de um fim. Se ele vai ser descartado ou não, se vão picotar ele em pedaços e ele vai sentir dor ou não, você não liga. Você não liga porque a vida pra você tá em segundo plano. Pra mim não, isso mostra a diferença entre nós. Existem diferenças que são legítimas, outras não. Um homem que relativiza a vida, um homem que defende a morte não tá no mesmo patamar moral do que eu. Eu tenho muitos defeitos, mas jamais defenderia esse absurdo. Você não. Você moralmente defende uma ideologia inferior, uma ideologia que relativiza a vida humana. E por isso, nos regimes que vocês defendem, a morte predomina. Predomina, essas são as verdades. Por isso que eu deixei essa pergunta por último, pra deixar claro quem é você. Em última instância, você é um homem que relativiza verdades. Em última instância, relativiza a vida. Então, se vão injetar veneno no coração de uma criança pra ela ter um ataque cardíaco, se vão picotar ela em pedaços, não importa pra você. Porque o que importa é que a bonita, que foi responsável junto do seu parceiro irresponsável também, ela possa matar o próprio filho e se livrar do problema.